abrir comigo o Salmo 125. Um salmo que todo mundo conhece. É um salmo que, o Salmos 125, é um salmo que nós cantamos, né? Você sabe qual que é? Quem sabe aí até cantar? Os que? É, nós cantamos esse. Meus irmãos, mas você vai ver a riqueza que tem nesses salmos, assim. Salmo 125. Salmo 125. Você vai ver a riqueza que tem nesses salmos. E é tão tremendo. Sabe quando nós paramos para meditar? Eu venho meditando nesses salmos há 2 semanas, mais ou menos. Né, Jesus falando, sabe quando você não consegue sair dos salmos ali? É um salmo pequenininho, mas eu fiquei preso naquele salmo ali, aquele salmo arrebatou meu coração. E é tão gostoso quando a palavra arrebata nosso coração assim, né? Outro dia mesmo, Deus falou comigo, Timóteo 6,12. Eu mandei para o irmão, na hora que eu olhei, me ligou chorando, falou, pastor, aquele versículo era tudo que eu precisava de ouvir. Obrigado por você ter mandado esse versículo. Arrebatou o coração dele. E eu quero profetizar essa noite, sabe uma coisa? Deus vai curar pessoas essa noite aqui. Deus vai curar curas emocionais. Em nome de Jesus, antes eu quero dizer para você, eu conheço sua vida, é muito fácil eu falar para você. É tempo de recomeçar. Deus manda dizer para você, viu, para te encorajar. É tempo de não olhar mais para trás e de prosseguir. Olha, o que passou, passou. Sei, talvez você viveu experiência que te deixou chateado, triste, né? Sabe de uma coisa antes Deus manda dizer para você? Às vezes nós nos sentimos muito adultos. E é aí que mora o perigo, é aí que vem, às vezes, ali, Satanás, ele vem e nos derruba, né? Mas diante da presença de Deus, é tão interessante, sabe por quê? Quanto mais, assim, na vida humana aqui, quanto mais adulto você é, mais independente dos seus pais você é. No reino de Deus é o contrário. A gente tem que ser criança, porque criança é dependente do pai. E é isso que Deus manda dizer, olha, você conhece a Bíblia? Não, não conheço não, eu só sou dependente de Deus. Eu só sirvo a Jesus. Qual a sua religião? Eu sirvo Jesus, eu amo Jesus. E essa palavra ela é poderosa, meus irmãos, para transformar a vida. Como nós vamos ver aqui essa noite, amém? Salmo 125. Está escrito assim, olha, todo mundo achou? Salmo 125. Está escrito assim, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. A minha amada igreja pode se sentar. Tremendo, né? Esses salmos, e nós vamos ver a profundidade que tem aqui. Né? Não se sabe quem que escreveu esses salmos. Alguns dizem que foi Davi, outros falam que não foi Davi, porque nesses salmos aqui nós vamos ver, eles estavam debaixo de uma perseguição de uma outra nação poderosa, que era muito comum uma nação vir dominar a outra, e ali ela subjugar aquela nação, como nós vamos ver, né? Ou provavelmente algum governo ímpio tinha se levantado ali, e o justo e o reto estava sofrendo. Basicamente o contexto dos salmos é esse. Meus irmãos, e esse salmo é tão interessante que esse salmo é um salmo de conforto. Esse salmo é um salmo de consolo. Esse salmo é um salmo que te anima a você estar caminhando e andando com o Senhor. Esses salmos, ele fala que ainda que venha as tempestades, que ainda que o mar se levante, que ainda que o inimigo ele tenta colocar a mão sobre a sua vida, esses salmos ele está te mostrando que quem anda com você e quem te cerca é o próprio Deus. Esses salmos, eu não sei se você sabe, mas é um salmo de romagem, né? Eles chamam salmos de degraus, né?
E nós vamos ver porque os salmos de romagem, os salmos de degraus, os salmos de ascensão, de subida. Porque, na verdade, aqui, se você pensar, todo judeu, ele ia a Jerusalém ali, nem que seja uma vez por ano ele ia a Jerusalém, comemorar a festa da Páscoa. Mas o bom judeu, geralmente, ele subia 3 vezes por ano para comemorar as grandes festas. Ele subia ali para comemorar a festa do tabernáculo, que foi o tempo que eles estiveram no deserto, e quando a nuvem parava, eles paravam. Nós temos que andar debaixo da nuvem da glória de Deus. Você não pode andar fora da nuvem da glória de Deus. Eu ando onde o Espírito de Deus me leva, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim também viverá todo aquele que realmente quiser fazer a vontade do Pai. Quem tem que soprar aqui, quem coordena essa igreja é o próprio Espírito. Eu sou o dirigente, mas eu brinco com os irmãos, eu sempre falo, brinco assim, falando a verdade, né? Eu sou apenas colaborador da obra. Na verdade, quem dirige esta igreja é o Senhor Jesus. Amém? É por isso que eu fico calmo, tranquilo, porque eu sei que Ele está fazendo. E a festa do tabernáculo, então, era isso. A nuvem parava, ele sabia que ia chover pão do céu e carne do céu, e que eles iam ter provisão. Eles acordavam de manhã, não olhavam para o chão para ver se tinha pão e carne, não. Eles olhavam para o céu, porque se a nuvem estivesse lá, tinha provisão de Deus. Então eles subiam a Jerusalém para comemorar essa festa, que chamava Festa do Tabernáculos, que é onde eles amavam a sua cabana, e eles ficavam ali instalados, até que a nuvem começasse a andar, eles ali desfaziam a cabana de novo, e começavam a andar, e continuava a sua caminhada. Assim eles viveram 40 anos no deserto. Então mostra que quem guiava a vida deles era o próprio Deus. Eles subiam também, eu quero dar o contexto desse salmo, para você entender bem o que tinha acontecido aqui. Eles ali também comemoravam a festa que era a grande Páscoa. Páscoa, quando Deus libertou o povo da terra do Egito. Eu e você fomos libertos do Egito. O Egito ficou para trás. O Egito, ele precisa ficar para trás, meus irmãos. O grande problema na igreja hoje é que tem pessoas dentro da igreja, dentro do reino de Deus, mas ainda com um olhar no Egito. Nós estamos rumo à glória de Deus. E ele subia ali para comemorar a Páscoa. Ele subia retratando também aqui para comemorar a festa de Pentecoste, que era a festa da colheita dos grãos. Né? Porque Israel, se você for pensar, Israel é um lugar seco. Quem foi lá já sabe que ali naquele lugar só tem pedra. É semidesértico ou deserto. E Israel exporta uva para o mundo. Você consegue acreditar num trem desse? Olha como é que o nosso Deus é poderoso. É por isso que o diabo quer tanto destruir aquele lugar. Sabe? E eles tinham ali, se eles tinham grãos, é porque tinham tido quantidade de chuva certa, tinha tido uma quantidade de sol certo, porque a gente sabe que se tiver sol a mais, se tiver seca, a plantação ela mingua, se tiver muita chuva também estraga a plantação. Então, se eles tinham plantação, é porque Deus tinha cuidado deles. E era a festa da colheita, eles tinham tido uma boa colheita, e era a festa do agradecimento. Foi por isso que o Espírito Santo nessa festa veio e encheu toda a igreja ali nas festas dos grãos, que agora não era só um grão de milho ou de cereal, mas agora era grãos de vida. Porque todos aqueles que morrem em Cristo Jesus ressuscitam e vivem com Ele, e dão frutos, e muitos frutos, e milhares de frutos. Então eles subiam nesse desejo ali a Jerusalém, e esses salmos de romagem, por isso que é salmo de romagem, porque eles iam cantando, como eles iam cantando o Salmo 121, que o guarda de Israel não dorme, que ele é aquele que guarda a saída, que guarda a entrada. Eles cantavam o Salmo 122, dizendo, olha, eu me alegro de estar indo a Jerusalém, eu me alegro de estar indo na casa do meu Deus, podendo louvar o teu santo nome. Meus irmãos, então esse salmo de romagem, literalmente, salmo de degraus também chamado, porque eles iam subindo degraus, porque para chegar em Jerusalém havia várias montanhas. Jerusalém é um vale que está no alto de um planalto ali, e que é cercado a 4, 5 quilômetros de distância, assim, cercado por cadeias de montanhas. Então, para chegar por Jerusalém, eles tinham que passar por aquelas montanhas, mas eles iam subindo cada degrau ali, e olhando para aquele monte, aquela fortaleza, dizendo assim, olha, é os que confiam em Deus que serão como você,
que serão fortes, que não se abalarão, que as tempestades não poderão te submergir, porque a sua força, ela não está em você, mas a sua força, ela está no próprio Deus. Você imagina que coisa maravilhosa? Eles subindo a montanha ali, cantando. Eles cantando, olha os que confiam. Pensa uma coisa comigo, muitos saíam lá do norte de Israel, e andavam 700 quilômetros, e se você pensasse, eles passavam pelo deserto, pelo frio à noite do deserto que congela, pelo calor escaldante do deserto, corriam risco ali de piratas virem matar ali, por isso que eles iam com comboio ali, feras do campo, como o leão tinha naquela época ali também, de vir tentar pegar um animal, e quem estava ali naquela romagem, naquela festa, não poder morrer ali no meio da caminhada, né? Mas sabe de uma coisa, eles sabiam que quem estava com eles era o Deus de Israel. Quem guardava essa caminhada era o próprio Deus de Israel. Sabe um paralelo que eu posso te fazer, isso por isso que eu estou retratando isso aqui? Nesta vida daqui, aqui não é fácil não, a gente sabe que é lei da selva. Você passa por cada uma, não é? Passa por luta, gente tentando te derrubar. Se você cresce, pessoas com inveja. Por que ele tem e eu não tenho? Não é isso? Querendo tomar coisa que é do outro. E essa vida é aqui assim mesmo, tentando engolir o outro. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O seu reino não é esta terra. O seu reino é o céu celestial. Lembro do diácono Vladimir, vai chegar daqui a pouquinho, que está trabalhando, né, mas ele já está chegando aí já. E ele falava uma coisa interessante que eu já disse muito aqui. Você sabe qual é o problema da igreja hoje? Eles estão querendo ganhar a terra. Nós temos que ganhar os céus, nessa terra não. Certo, você tem que ter a profissão, você tem que crescer, mas o nosso olhar, a nossa inspiração é o céu, não é essa terra. E tem tanta gente infeliz, tanta gente fracassada no reino de Deus, porque estão tentando ganhar essa terra ao invés de ganhar os céus. Nós estamos rumo a Jerusalém. Por isso, venha a tempestade que vier, venha a luta que vier, saiba de uma coisa, a sua fé, como nós cantamos, ela está firmada em Deus. E quem tem a sua fé firmada em Deus, nós vamos ver aqui agora o que acontece. Nós vamos começar a discorrer esses salmos aqui com muito cuidado, prometo ser breve. E olha o que diz aqui o versículo 1, se você quiser permanecer aberto, sempre que eu for pregar, pode permanecer com a sua Bíblia aberta, porque eu vou discorrer o texto todo, tá? A gente tem que ter expectativa do que Deus vai falar conosco através da palavra. Abre e deixa a sua palavra aberta, porque nós vamos discorrer esse texto. Você vai ter um entendimento desse salmo como você nunca teve antes. Olha o que diz aí, o primeiro versículo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O 2 também. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Meus irmãos, esses salmos é tremendo, que eu quero discorrer aqui para você. Deus nos faz 3 promessas nesse salmo aqui, até o versículo 3. A primeira promessa que ele faz para mim e para você, através desses salmos, que aquele que confia nele vai ser forte, vai estar firme. Não porque você é forte e está na sua própria força, mas ele é porque ele diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. E se eu estiver nele, ele é forte. Você entendeu? Nós vamos ver isso aqui muito bem. Então, primeira promessa, eles são como os montes. Você já viu o monte se abalar? Você já viu chuva arrancar monte? Tá certo como constrói aí, desce terra aí às vezes, mas o monte é monte. O monte não se abala. A montanha Serra do Curral ali, está ali há milhares de anos. Tá certo como está arrancando a metade dela lá. Se você for lá atrás, já arrancaram a metade, né? Mas ela está lá. Ela não se abala, ela permanece. Ela é símbolo de fortaleza. E se você confia, você é símbolo de fortaleza. A segunda promessa que Deus nos traz é proteção. Porque como em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. E não só proteção que está falando aqui nesse versículo também,
Mas esse versículo, você sabe que você vai ter proteção? Porque fala da própria presença de Deus. Se você confia, você vai ter a presença de Deus sobre a sua vida. E a terceira coisa que ele vai nos dizer aqui no versículo 3, que nós vamos tratar daqui a pouco. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Terceira promessa que ele vai fazer para mim e para você. Muitos são as aflições do justo, Salmo 34, 19. Mas o Senhor, quem está falando sou eu, é a palavra. Você vai passar por aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu já venci por você. A única coisa que você precisa é ter a sua vida em mim. Se você morrer e viver em mim, eu já venci o mundo. Você vai passar por aflições, só que você vai sair, porque eu venci por você. Essas são as três promessas. Firmeza, força, né? Vamos lá dizer firmeza, proteção e livramento. Guarda no seu coração isso aí. Amém? Porque agora nós vamos começar a deliciar desse banquete. Quantos estão famintos aqui? Eu sou sempre faminto pela palavra de Deus. Eu já li essa palavra, papai, fala comigo. Né? E eu chego eu já li a Bíblia, meus irmãos, sem exagero, eu já devo ter lido essa Bíblia uns 80 vezes, talvez 100 vezes. Né? E sabe de uma coisa? Toda vez que eu chego aqui, Senhor, eu não sei nada. Mas fala comigo. Eu quero ser como criança. Fala comigo, eu quero aprender. Está como menino na presença de Deus. E é tão interessante, então, que Deus ele vai dar força, o Senhor ele vai dar firmeza, mas quem que é que o Senhor ele vai dar firmeza? Quem que é que o Senhor ele vai dar força? Você sabe quem que é que o Senhor vai dar força? O versículo 1 está escrito o quê? Alguém leia aí para mim. Os que confiam. Mas confia em quem? Porque tem muita gente que tem fé. O rico tem fé no dinheiro dele. Ele tem fé no prestígio dele. Ele já chega como quem manda mesmo. Não é assim? Você compra um carrão e vai passar no meio, onde tem muita gente, já passa assim. Você já viu? Eu mexo muito com entrega à noite, aí eu vejo. Às vezes passa com aqueles motorzão, né? É tudo. Quem diz aqui, olha, estou aqui já cheguei, quem manda sou eu. O rico, ele é assim mesmo. A confiança dele está no dinheiro. Mas, de repente, surge uma situação na vida dele e ele descobre que aquele dinheiro, ele não vale nada, que aquele dinheiro não pode ajudar. De repente, a sua esposa acorda de manhã, mesmo ele sendo rico, ela vira para ele, eu não gosto mais de você, eu quero ir embora. E fala, puxa vida, vou perder metade dos meus bens, e vai mesmo, porque ela vai levar, com muita certeza, se tiver filho, vai levar os filhos embora. Às vezes surge uma doença, o dinheiro dele, às vezes é uma doença que o dinheiro dele não pode fazer muita coisa. Meus irmãos, porque se a nossa esperança estiver em qualquer outra coisa, isso é como areia movediça, isso se move com facilidade. É os que confiam, mas é os que confiam no Senhor. A palavra diz assim, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria força. Porque nós temos muita facilidade de confiar, mas nós temos muita facilidade de confiar em nós mesmos. Se você dirige, você sabe. Se você pegar carona, você já segura no misericórdia. Eu vou dizer misericórdia, o ímpio fala outra coisa, né? Bem que eles estão até tirando aquele misericórdia do carro agora, né? Já acha que o carro vai bater, já fica todo tenso, porque não é ele que está no volante. É assim ou não é? Será que acontece só comigo? Você já entra preocupado. Olha esse carro aí, cuidado, hein? Você já fica todo preocupado, né? Mas com você qualquer um fica nervoso, viu? Um dia eu peguei
Um dia ela foi dirigir meu carro, meus irmãos, no interior, ela andava 80 por hora, eu desci daquele carro até passando mal. Eu desci até de joelho, quase que eu fui para o céu mais cedo. Né? Mas, meus irmãos, a nossa confiança está muito em nós mesmos, esse é o grande problema. Nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Só que às vezes quando você coloca a sua confiança em você mesmo, você se decepciona, às vezes você coloca a confiança na sua sabedoria, eu sei de tudo mesmo. Tem gente que é assim, já tem resposta para tudo. Ele resolve tudo, você já viu? Pode deixar comigo que eu mato no peito, eu faço mesmo. Pode deixar comigo que eu dou conta. E às vezes é até bom mesmo, às vezes até dá conta mesmo. E às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de confiar em Deus. Você sabe por quê? Você sabe de onde que vem a confiança em Deus? A confiança em Deus, ela vem de você conhecer o amor de Deus. Quando você o conhece, quando você anda com Ele, quando você sabe quem que Ele é verdadeiramente, você tem facilidade sim de colocar a tua fé, a tua esperança em Deus. Mas quando a nossa fé, quando a nossa vida espiritual é pequena, por isso que o devocional é tão importante, eu sempre falo isso, você quer crescer com Deus? Não acha que seminário você vai crescer com Deus, não. Não acha que curso daqui e dali você vai crescer com Deus? Olha, eu não quero te enganar, não. Você sabe o que vai levar você a crescer com Deus verdadeiramente? É você ter uma vida diária na presença do Senhor. É você orar os seus dias diante da presença do Senhor. É você ler a sua palavra e Deus falar com você. Eu posso até pregar aqui, ser muito bonito, esclarecer muita coisa para você, mas o que realmente vai fazer diferença na sua vida é quando você lê a palavra ali na sua casa e aquele versículo saltar para dentro da sua alma. Você sabe por quê? Porque aquilo ali vira vida dentro de você. E você começa a andar, você começa a conhecer a Deus. E quando você conhece, você sabe quem que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então nós temos a facilidade sim de colocar nossa fé nele quando nós o conhecemos. Mas quando nós não conhecemos, é tão difícil. Olha, eu falo para você a verdade, é tão difícil confiar em Deus às vezes. Porque às vezes nós somos tão falhos, sabe? Principalmente quando a gente está meio assim, meio murcho, quando você não está orando, você não está lendo a palavra. Você já viu, a dúvida começa a bater no seu coração. Aí você começa a ir para lá e para cá. E o inimigo ele é muito esperto, ele sabe disso. Mas quando você está firmado na palavra, quando você está buscando, você olha para o Senhor, a sua fé está firmada. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes. Monte é sinal de fortaleza, a gente sabe disso. Pode vir tempestade. Pode o couro comer no seu lombo. Quem anda com Deus e tem maturidade, vem as lutas, mas você sabe aonde a sua fé está firmada. Você sabe quem é que tem cuidado de você. Me lembro de um testemunho de um filho que o pai estava com câncer em fase terminal, um homem de Deus, missionário, e o filho chorando falou: pai, o câncer acabou com o senhor. Eu falo: não, filho, não acabou com a minha fé, não. Não acabou com a minha alma, não acabou com a minha esperança. Eu estou rumo à glória de Deus. Meus irmãos, mas se a nossa esperança, se a nossa fé não estiver em Deus, a palavra fala que nós vamos ser os mais miseráveis. Qualquer luta vai te derrubar, qualquer coisa vai mudar o seu humor, qualquer coisa vai servir para te entristecer, para te derrubar no chão. Eu estou cansado de ver gente que está dentro de igreja e vive, não é que ele cai, não, ele vive na lona mesmo. Porque tem colocado a sua esperança e a sua fé em Deus. A sua fé nas coisas. Mas quando nós colocamos em Deus, você não vai se abalar. Sabe o que diz Isaías 41:10? Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos.
É por isso que você não vai se abalar. Sabe o que ele está dizendo? Eu te ajudo. Está dizendo assim, quando te faltar força, eu vou ser a sua força. Quando você bambear, eu vou ali e vou te segurar para você continuar. Quando você pensar em desistir, eu vou vir em você refrigério na sua alma. Não é assim, Anderson? Né? Deus é refrigério na sua alma. Porque às vezes nós passamos por luta, nós passamos por tribulação mesmo. Mas nesse momento é a hora que Deus ele pega na nossa mão. Ele nos coloca de pé. Mas essa promessa não é para qualquer um, não. Essa promessa não é só para o pastor, essa promessa não é para quem está na igreja. Sabe essa promessa para quem que é? É porque os confiam, aí vai dizer no Senhor. E para você, dizendo rapidamente para pular esse tópico aqui, para você confiar no Senhor, sabe de uma coisa que você tem que deixar? De confiar nas outras coisas. De confiar em si mesmo. Eu sei que isso não é fácil, viu? Hein? Não é fácil. Quem sempre confiou no dia deixar de confiar, nós somos treinados a confiar nas coisas. Você já viu como é que nós somos treinados a confiar nas pessoas? Nós, se fulano estiver comigo, eu vou. Não é assim? Nós somos treinados para isso. Mas só que você tem que abrir mão disso, meus irmãos. Se você não abrir mão da confiança nas coisas que você tem, nunca você vai conseguir confiar em Deus. Nós passamos a confiar em Deus. E quem confia no Senhor são como os montes, mas permanece para sempre. Deixa eu pular aqui, senão não vou falar os outros tópicos não, né? É tão gostoso que não dá vontade de sair não, né? É bom, né? Jesus ia falando comigo. Teve um dia que eu fiquei 3 horas em cima desse salmo, só lendo, deliciando, e foi tremendo, né? E é tão gostoso, meus irmãos. E sabe a segunda promessa que Deus me falou aqui que Ele faz, que eu consegui achar nesse salmo aqui? Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que coisa tremenda. Na verdade, ele está descrevendo Jerusalém geograficamente. Quem foi lá, a gente sabe que Jerusalém, a cidade em si de Jerusalém, ela não é cercada por montanhas mesmo. Mas em volta de Jerusalém, a topografia dali, ali em volta, porque Jerusalém, assim, tem as montanhas, tem um vale, Jerusalém é um planalto e atrás tem uma montanha, só atrás. Mas em volta é cercado por montanha. Sabe, em volta ao redor, assim, uns 10 quilômetros de Jerusalém, é tudo cercado de cadeias de montanhas. E aqui, na verdade, o salmista agora, poeticamente, ele está descrevendo a geografia daquele lugar ali. E a gente sabe que o lugar que tem montanhas, o lugar ali que tem um vale imenso na frente, que tem montanhas, nos fala de quê? Nos fala de proteção. Porque se o inimigo vier, ele tem que passar por aquela montanha primeiro ali, para depois conseguir atingir o vale, para andar no vale, para subir ali, o planalto ali e chegar a Jerusalém. Olha para você ver que dificuldade. É por isso que Jerusalém, Shalem, a cidade da paz. Porque Jerusalém, assim, Jerusalém geograficamente era uma cidade muito segura, porque era uma cidade cercada por montes, tinha um vale ali, onde eles podiam ver o inimigo vindo, atravessando a montanha. Então eles tinham uma segurança, eles tinham uma proteção imensa ali, naquele lugar ali. Por isso que foi Davi que conquistou, né? E passou a ser Jerusalém, antes era Salém, né? Aí depois passou a ser Jerusalém. E Davi queria conquistar aquela cidade de toda maneira e conquistou Jerusalém. E passou a habitar naquela cidade ali, passou a ser capital ali. O templo passou a ser em Jerusalém. Né? Jerusalém é uma cidade cheia de significados. E você sabe o que isso me fala? Se o inimigo ele vier contra você, porque quem que é como os montes que estão cercando? Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor. Olha para você ver que tremendo. Sabe de uma coisa, para o inimigo mexer com você, a primeira coisa é que ele vai ter que passar pelo Senhor. Ele não pode chegar até você se ele não passar pelo Senhor. Porque ele mesmo está dizendo, olha, como esses montes são em volta da cidade, assim o Senhor
é em volta do seu povo. É por isso que você não precisa temer. Por que você está temendo? Tem tanta gente com medo da manhã, medo de não casar, medo de ficar sozinho. É por isso que casa mal casado, vai procurar quem não deve procurar, daqui a pouco arranja quem não devia arranjar, não é assim? Vai procurar resolver as coisas financeiras do jeito que ele quer resolver, daqui a pouco faz negócios errados, está todo enrolado, e ainda vai perguntar, Jesus, mas por que o senhor deixou ficar aqui? Fala, meu filho, mas você me pergunta? Eu quis te livrar, mas você está indo. Para que tanto medo? Para que medo de amanhã, medo de ficar desempregado, medo de morrer, medo de ficar doente? Porque a promessa aqui está nos dizendo aqui, Deus já nos garante que quem está à sua volta é o próprio Deus e o inimigo não pode tocar a sua vida. Nós podemos confiar nesse Deus, meus irmãos. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa proteção. Ele é aquele que nos cerca por trás, por diante. Ele é aquele que nos cerca por todos os lados. E se o inimigo vier contra você, a verdade com quem que ele vai encontrar é com o Senhor Jesus. É por isso que eu sempre digo aqui, olha, a palavra diz isso, né? Que o inimigo virá por um caminho contra você. Então eu acho isso interessante. Para vir ele acha um. Para ir embora ele acha 7. Você sabe por quê? Porque quando ele vem contra você, com quem que ele encontra? É com o próprio Deus. Quem anda com o Senhor nunca está sozinho. Ele é a tua proteção. A Fernanda Brum, estava até vendo um testemunho dela, ela disse que foi cantar numa cidade lá, num bairro perto lá do bairro que ela morava, então ela se sentiu segura lá no Rio de Janeiro. A coisa lá é muito perigosa mesmo, né? E Deus falou, não, e ela subiu lá no alto do morro depois para cantar, Deus falou, não só porque se você subir, você não vai descer. Você vai morrer. Deus mandou ela descer, ela pegou e desceu, mas os traficantes pegaram e espreitaram que ela estava indo embora, foi lá e deu 9 tiros no carro. Não pegou um tiro em ninguém. Ela não subiu, Deus mandou ela embora, eles não puderam prender ela lá, o carro dela foi embora, eles atiraram no carro dela, mas furou o carro dela todo, mostrou lá baleado, tem na internet, você pode ver aí, tá? E não pegou nela. Mas por quê? Ela só ia morrer se Deus permitisse. Se não permitir, Deus falou com ela, sai fora, não vai lá não. Se você for lá, você vai ficar. Ela saiu antes. Quem que é a sua proteção? É Deus. Você sabe por que ele é a sua proteção? Porque é a presença dele. A presença dele é real na sua vida. O que o texto diz? Como os montes em volta de Jerusalém. Assim o Senhor em volta do seu povo. É por isso que eu compreendo o Salmo 23, quando o salmista Davi ele diz assim, olha, ainda, que ele vai falar vários ainda, né? E ele usa esse ainda também. Um dia eu vou pregar só sobre os aindas na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre ainda, né? É uma hipótese. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele vai dizer por que ele não vai temer. Não temerei mal algum? E o que completa o versículo? Porque tu estás comigo, meus irmãos. Agindo Deus, o que diz a palavra? Quem pode impedir? Se o Senhor é por vós, quem será contra vós? Ele é a tua proteção. Ele é a tua segurança. E como eu disse aqui, pulando por outro aqui para a gente andar, aqui na verdade eles estavam debaixo de um jugo, ou de um rei de Israel ali ímpio, que estava oprimindo a nação, né? Ou de uma nação ali dos filisteus, às vezes tinha invadido Israel ali, de uma potência ali, que tinha invadido e tinha escravizado Israel, e o povo de Deus estava debaixo daquela opressão ali. Por isso que ele vai dizer o cetro do rei. Você lembra o que é o cetro? Não é aquele que o rei apontava ali, o cetro dele, né? E o galho que diz assim, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo estenda as mãos à iniquidade. Quem pode te livrar, Deus?
Você passou pela... Aqui tem várias pessoas que têm negócio próprio. Eu tenho. Meus irmãos, eu passei pela pandemia. Os irmãos passaram também. Né? No começo a gente assusta, é verdade, porque tudo fechado, o comércio fechou, ninguém ganha dinheiro, você tem conta para pagar, você tem que comprar comida, você tem que pagar aluguel. Olha, eu estava com financiamento de carro, de casa, 3 aluguéis, eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu fui lá na minha loja, uma pessoa falou, nossa, sua loja está fechada, o que, que você vai fazer agora, o que, que vai ser da sua vida? Eu virei para a pessoa, na hora Deus me deu a resposta, agora eu vou confiar em Deus. A sua empresa parou, Roberto? Não, um dia. Quem é mais aqui? Você parou, bem, irmã? Fala só a gente que tem negócio, para você foi ruim, eu sempre que vive também de negócio próprio. Foi, não foi? Sabe a verdade? Quem pode te guardar, como nós falamos aqui, é o próprio Deus. Essa pandemia foi terrível, porque fechar os negócios, meus irmãos, o Brasil parou. Mas olha, eu andei com os irmãos, ou mesmo que andaram do meu lado, eu não vi nenhum passando necessidade. Até porque os outros acudiam também, né? É irmão, né? É verdade, veio luta. Foi fácil, não. Mas você sabe de uma coisa? Em todo tempo eu vi a mão de Deus agindo sobre a minha vida. Porque Ele é aquele que nos livra. Pode vir as lutas, é verdade, e vão vir mesmo. Que a gente passa por luta, que a gente chora, que a gente passa por dores, passa por dificuldades mesmo. Às vezes você abre a lata, está vazia lá em casa. A minha mãe sabe disso. O gás acabou, na época meu pai faleceu, os meus irmãos tinham casado de novo. Eu me tornei ali com um carrinho de família. O gás acabava, só que o meu salário não tinha salário. Meu salário tinha acabado. Enquanto eu não tive dinheiro, o gás, a gente botava a mão no gás, né, mãe? O gás acendia. Foi assim durante 6 meses, acredite se quiser. O gás ficou acendendo. Apagava, a gente lá orava, Senhor, nós não temos dinheiro. Acendia lá, o fogo acendia de novo. Outro dia o teclado em casa estragou. A Adriana foi lá e botou a mão no teclado e voltou a funcionar. Está funcionando de novo. Eu tinha falado com o técnico, ele me ligou um mês agora depois, eu falei, Jesus já consertou. Ele, como assim? Eu falei, o meu teclado voltou a funcionar. Não sei como, mas voltou, né? A verdade é que Deus, Ele livra. Muitos são as aflições do justo. O justo tem aflição. Mas quem pode te livrar? É o próprio Deus. E eu quero fechar, acabando de ler os salmos aqui, o tempo é curto. Faz-me bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. E ele então, ele faz esse clamor, ele faz essa oração, Senhor, eu sei que o Senhor é que me dá força. Ele vai dizer nessa oração aqui agora, eu sei que quem é a minha proteção é o Senhor. E eu sei que quem é que pode me livrar de todas as coisas é o Senhor. Então, nesse versículo 4 aqui, ele vai terminar dizendo assim: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam, que não confiam no Senhor, para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Mas paz seja sobre Israel. Assim termina esses salmos. Pode ter tribulação, pode ter luta. Quem que é o Israel de Deus? Hum? Sabe a verdade? Vai ter paz no seu coração. Vai ter aflição, é verdade. Mas em meio à tempestade, Deus vai mostrar que quem guia o seu barco é Ele. Em meio à tempestade, quando Pedro gritou, parecia que Jesus estava longe. Ele estava tão perto que ele estendeu a mão e levou Pedro para cima de novo. E quem que vai te colocar sobre as águas de novo? Andar sobre as águas. É o próprio Deus. Essa palavra, na verdade, eu quero deixar para você. De conforto, de consolo. Coloque a tua confiança em Deus. E deixe ligar seu barco, amém? Senhor abençoe grandemente.